Salve, salve amigos da fotodocumentação! Você está no canal do GEPAF, o grupo de pesquisa Acervos Fotográficos. Eu editei essa palestra dividindo em partes menores em 3 vídeos. Neste vídeo, eu continuo o que eu discuti no vídeo anterior. É recomendado que você tenha assistido o vídeo anterior para melhor poder acompanhar o que está sendo discutido nesse momento. O exemplo a seguir vai nos permitir entender melhor esses tipos de autenticidade e a relação dos documentos com a veracidade. Em 1975, o jornalista iugoslavo naturalizado brasileiro Vladimir Herzog foi assassinado sob tortura nas dependências do DOI-CODE. Se tratava de uma personalidade do jornalismo e a tortura jamais seria reconhecida pelo regime militar e muito menos seria reconhecido o assassinato de um opositor pela prática de tortura. Na tentativa de falsificar a informação, estamos falando aí de veracidade, o corpo foi colocado numa posição na qual supostamente poderia se dizer que o jornalista havia se suicidado. Como se trata de um órgão público, foi buscado um fotógrafo do Instituto de Criminalística para fazer uma fotografia oficial. E essa fotografia foi não apenas divulgada na imprensa, no sentido de dar veracidade a essa versão falaciosa do suicídio, mas também essa fotografia amparou o laudo do IML, que acaba embasando a emissão do atestado de óbito, indicando o suicídio. O grande problema para quem forjou a cena é que o jornalista tinha mais de 1,90 m, e aonde ele está amarrado dista do solo cerca de 1,60 m. É fisicamente impossível uma pessoa dessa altura se suicidar nessas condições. Mesmo que ela dobre a perna querendo se matar, a reação automática de sobrevivência do corpo não vai permitir que isso ocorra. Há relatos que na cena do crime havia uma segunda barra em altura mais elevada da que se pode ver na fotografia onde o cinto está amarrado. Essa barra, somada à disponibilidade de uma cadeira no recinto, permitiria, se o jornalista quisesse mesmo se suicidar, ele teria subido na cadeira, amarrado o cinto na barra mais elevada e aí conseguido cometer o suicídio. A cronologia a seguir permite entender a grande projeção midiática que o jornalista tinha. E por esse motivo tentou-se disfarçar o assassinato. Pensando em termos da autenticidade, a fotografia feita por Silvado Pereira é uma peça-chave para desqualificar a falsificação da realidade pretendida pelos agentes do regime militar. Voltando àquela relação entre fato, ação, autenticidade, veracidade já explanada, a gente tem o primeiro fato, a morte por tortura. O segundo fato, a ação, a tentativa dos assassinos de disfarçarem a morte violenta, maquiando a cena, ajustando a cena. E o documento que acompanha essa ação de primeira idade é a fotografia do Silvado Vireira, que era aluno de fotografia do Instituto de Criminalística. Ele conta que ao chegar na cena do crime, ele não conseguiu tirar as fotos de diferentes ângulos, como diplomaticamente um fotógrafo criminal deve fazer, mas que ele mal pôde chegar próximo ao corpo, que ele teve que ficar na entrada da sala, instruído a tirar
as fotografias e ele conta que imediatamente após isso, o seu material fotográfico com câmera e tudo foi apreendido pelos agentes do DOI-CODE. Essa fotografia alimenta a perícia, alimenta a emissão dos laudos e um atestado de óbito falso, porém autêntico. Ele é assinado e emitido por autoridade competente, tendo por base uma fotografia que lhe é dada, mas os depoimentos, obviamente forjados, das pessoas que estavam envolvidas naquele ato brutal. Essa mesma fotografia também é divulgada para a imprensa e vai alimentar uma falsificação da história. A Comissão Nacional da Verdade levantou uma série de infrações no procedimento que atestou o suicídio de Vladimir Herzog. Existe a referência aí para quem tiver um interesse. Essa tabela se estende naquele relatório por 2 ou 3 páginas, mas eu selecionei somente as infrações que dizem respeito à emissão de documento fraudulento. O que é a emissão de documento fraudulento? É um documento que, em seu momento, ele foi autêntico, mas a sua veracidade foi desmascarada. No momento em que sua veracidade é desmascarada, a autenticidade desse documento é rompida. Como a gente pode ver na cronologia a seguir, o desmascaramento da alegada veracidade dos fatos, ou seja, o desmascaramento do falso suicídio, não foi algo imediato. É feito um inquérito que dura aproximadamente 1 mês e meio. No dia seguinte, esse inquérito é chancelado, ou seja, o segundo exército atesta a veracidade das informações daquele inquérito, então novamente uma ação fraudulenta, e manda arquivar, ou seja, a partir de 17 de dezembro de 75, oficialmente Vladimir Herzog se suicidou e, do ponto de vista do Exército, essa informação é final. Nos anos seguintes, a família, com apoio da sociedade civil, e aí vem a importância da gente entender os documentos que têm valor para a sociedade, não apenas para a comprovação do ato, porque se a gente pegar aquele modelo de primeira e segunda idade, a partir do momento que o comandante do segundo exército manda arquivar o inquérito, isso significa que a ação terminou e que também as necessidades de provas típicas do documento da segunda idade estão encerradas. Ele coloca um ponto final, não há mais nada a ser discutido sobre aquele fato. A qualidade dos documentos de arquivo estarem inerentemente ligados às ações das quais eles foram resultados, permite que eles continuem provando, mesmo que não haja a necessidade ou o desejo de prova. Por isso que quando eu comentei da segunda idade do valor precaucional, eu falei em necessidade ou desejo de prova. Nesse caso, por parte do segundo exército, não há o desejo de prova. E, com um ato administrativo, o comando do segundo exército chancela não haver também a necessidade de prova. Por interesse da sociedade civil, e é bastante interessante a gente pôr em destaque o que ocorre 3 semanas após esse arquivamento, que é um manifesto assinado por mais de 1.000 jornalistas contra a versão do suicídio, vai desencadear uma cadeia recursal que vai utilizar aqueles documentos que estão no prazo precaucional, estão guardados para o caso em que a prova seja requerida. Essa cadeia recursal dura 2 anos até que há uma sentença favorável à família. Essa sentença favorável à família, 3 anos depois do assassinato de Vladimir Herzog, somente redundou em uma nova certidão de óbito 35 anos depois a essa sentença favorável, 38 anos depois ao assassinato de Vladimir Herzog. E 5 anos mais tarde, a Corte Interamericana de Justiça
da Organização dos Estados Americanos reconheceu as deficiências do Brasil na condução da apuração do caso do Vladimir Herzog. Voltando à questão de autenticidade e veracidade em relação à foto oficial. A foto é verídica, ela é o resultado da luz refletida pela cena, capturada num negativo da câmara fotográfica através da lente da objetiva. Ela é autêntica porque foi feita por um fotógrafo do Instituto de Criminalística, ainda que ele não houvesse concluído o curso de fotografia, ela foi feita por quem de direito de acordo com a requisição e as instruções dos agentes do DOI-CODE. A veracidade e a autenticidade dessa foto embasou o laudo autêntico que foi emitido por autoridade competente. O grande problema aí não é na veracidade da foto. O grande problema aí é na interpretação dada à foto pelo legista. Não é um problema de veracidade da fotografia, é o problema de veracidade das informações colocadas no laudo a partir da fotografia. Mas o laudo, ele é autêntico. E esse laudo autêntico, ele embasa uma certidão de óbito que também é autêntica, mesmo que ancorada em uma informação falsa. A informação resultante da interpretação do legista da foto do Silvado Vieira. A narrativa dos fatos, e não a história com H, que aparece no laudo e que também é reproduzida no jornal, é uma informação falsa. A veracidade e a autenticidade da foto é que vão permitir provar a impossibilidade de uma pessoa com mais de 1,90 m de altura de ter se enforcado naquelas condições. Se a foto não fosse autêntica, ou se a foto fosse uma montagem, no sentido de que aquele corpo não seria o corpo de Vladimir Herzog, aquele ambiente não seria o ambiente do DOI-CODE e assim por diante, ela não permitiria a desqualificação da veracidade do laudo, da veracidade do atestado de óbito e, portanto, da autenticidade desses documentos, uma vez que, por serem documentos públicos emitidos por autoridade competente, eles são obrigados a trazer a informação verídica. E essa informação não foi colocada intencionalmente, como atesta a tabela que eu acabei de exibir da Comissão da Verdade, indicando no processo inteiro as sucessivas emissões de documentos fraudulentos. É a veracidade da foto somada à autenticidade da foto, somada à autenticidade do laudo e à autenticidade da certidão de óbito, é que permitem desmascarar o falseamento da realidade e a emissão de documentos oficiais forjados. Ou seja, documentos que antes do desmascaramento eram autênticos e deixaram de ser a partir desse momento. Esse desmascaramento é o que permitiria a responsabilização dos agentes envolvidos se não tivéssemos tido uma lei de anistia tão branda e tão inócua com os torturadores. Mas é esse mesmo desmascaramento que permite legalmente a emissão de uma nova certidão de óbito, que é autêntica, porém, desta feita, embasada em informações verídicas. Se compararmos os dois atestados de óbito, a primeira versão à esquerda, que é uma segunda via de 2009, cujo original é o de 1975, e a segunda versão, que é o atestado com informações verídicas de 2013, a gente pode observar que a causa da morte foi retificada. Na primeira, aparece asfixia mecânica por enforcamento, e na segunda, aparece lesões e maus tratos. A parte importante é que o local do evento permanece o mesmo. Nas dependências do DOI-CODE, no 2º Exército, em Perdizes, na rua Tomás Carvalhal, 1030. Como o jornalista se apresentou espontaneamente, gozando de perfeita saúde,
morreu devido a lesões e maus tratos, isso significa que a morte foi devido à tortura. E esse documento, um documento oficial, autêntico, cuja veracidade demorou 38 anos para ser confirmada, responsabiliza o Segundo Exército pelo ocorrido. O fato de que uma lei de anistia exima os agentes das responsabilidades jurídicas e penais, isso não exime a instituição da responsabilidade moral e histórica com o ocorrido. Aqui se volta ao tema que havíamos mencionado antes, da autenticidade arquivística. O novo atestado de óbito é possuidor disso, ele é resultado das atividades do titular, a família Herzog, em sua luta pelo restabelecimento da verdade dos fatos. A cópia do atestado emitido, que está sob controle do poder público, também é arquivisticamente autêntica e reflete a atividade do Estado, não só de atestar os óbitos dos cidadãos, mas também prova a revisão histórica a qual todo esse processo foi submetido. O mais importante é que o novo documento tem autenticidade diplomática, assim como o primeiro. A diferença é que o segundo documento, ele é genuíno, ele tem autenticidade diplomática e atesta a veracidade dos fatos, o que não ocorria no primeiro, mesmo tendo sido embasado em uma fotografia autêntica e verídica. O problema no primeiro é que a interpretação da informação verídica da fotografia distorceu a realidade propositalmente. O segundo atestado goza de autenticidade histórica, enquanto que o primeiro, na hipótese de que não houvesse sido feita a retratação, não goza de autenticidade histórica, porque não corresponde à verdade dos fatos. E da mesma maneira que Vladimir Herzog foi assassinado sob tortura nas dependências do DOI-CODE, outros tantos cidadãos tiveram a mesma má sorte. Porém, a maioria de suas famílias não tiveram essa retratação oficial do Estado e a expedição de um novo documento. A má sorte desses cidadãos mortos devido à tortura goza de autenticidade histórica, porque essa foi a verdade dos fatos. Os depoimentos das testemunhas que embasam o trabalho da Comissão da Verdade dão a esses outros casos para os quais não foram feitos novos atestados de óbito autenticidade histórica e autenticidade arquivística, mesmo que as famílias ainda tenham que guardar um atestado de óbito autêntico, porém de informações fictícias, verdadeiras quanto à morte de um ente querido, mas fictícias quanto às verdadeiras causas. Essa é a grande diferença entre as autenticidades arquivística, diplomática e histórica. Somente a devida contextualização arquivística é capaz de fazer com que os verdadeiros interesses da sociedade quanto à compreensão de seu passado, a compreensão da verdade dos fatos, possa ser preservada. É nesse sentido que se falou em documento de terceira idade, servindo aos interesses da sociedade, em acesso à informação como uma ação de cidadania. Cabe destacar o importantíssimo papel da fotografia, nesse caso do Vladimir Herzog. Não só da fotografia, obviamente, porque há todo um processo jurídico bastante árduo enfrentado pela família, mas a fotografia, pela sua qualidade arquivística de não apenas veridicamente trazer a informação da cena, permitindo identificar um suicídio forjado, mas principalmente pela sua autenticidade, por haver integrado a tramitação de documentos oficiais e autênticos. O desmascaramento da veracidade dos laudos e do atestado propiciado pelo cotejamento da fotografia com a realidade é que permite que a elaboração de documentos forjados pudesse ter sido
evidenciada e, com isso, haver promovido a ruptura da autenticidade do atestado original. Um abraço e obrigado a todos. Aqueles que tenham mais interesse sobre fotografias e suas relações com a sociedade e a organicidade arquivística, recomendo que acompanhem os demais vídeos que existem aqui no canal do GEPASF. Saudações fotográficas a todos e até a próxima. Um abraço.